Não me importa se ela está doente. 2 dias sem aparecer é inaceitável, gritou Eduardo Santos, batendo o punho fechado sobre sua mesa de mogno. Camila Torres, sua assistente, recuou um passo enquanto segurava o tablet contra o peito. Seus olhos mostravam nervosismo, mas manteve a compostura profissional que havia aperfeiçoado durante 5 anos, trabalhando para o homem mais temido do edifício. Senhor Santos, a senhora Silva nunca havia faltado antes. Talvez se dermos uma oportunidade... Eduardo se levantou de sua cadeira de couro preto, seu terno italiano impecável contrastando com a fúria em seus olhos escuros. Camila, dirijo uma empresa de 3.000 funcionários. Se começo a fazer exceções com a faxineira, que mensagem dou aos demais? O escritório do 40º andar ficou em silêncio. Através dos vidros, São Paulo se estendia como um mar de concreto e luzes. Eduardo caminhou até a janela, seus sapatos de couro italiano ecoando sobre o mármore polido. Além disso, continuou sem se virar, pagamos bem por um serviço. Se não pode cumprir, há 1.000 pessoas que podem. Camila apertou os lábios. Conhecia seu chefe o suficiente para saber que quando adotava aquela postura rígida, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, não havia como fazê-lo mudar de ideia. O que o senhor quer que eu faça então? Eduardo girou bruscamente, seu cabelo preto perfeitamente penteado, sem um único fio fora do lugar. Liga para ela, diz que venha amanhã de manhã cedo. Vou demiti-la pessoalmente. Mas, senhor... Não há mais, Camila. Sua voz se elevou até quase se tornar um rugido. Sou Eduardo Santos. Construí este império do zero, trabalhando 18 horas por dia, enquanto outros se davam o luxo de faltar por qualquer desculpa. Acha que cheguei até aqui sendo bonzinho? Camila baixou o olhar para seu tablet, fingindo revisar a agenda. Na verdade, estava tentando encontrar as palavras certas. Havia visto seu chefe demitir gerentes por erros menores, cancelar contratos milionários por atrasos mínimos e rejeitar propostas de caridade, porque negócios não são jogo de sentimentos. A senhora Silva tem uma menina pequena, murmurou quase sem voz. Perdão, o que disse? Camila levantou a vista, respirou fundo e falou com mais firmeza. Que a senhora Silva tem uma filha pequena, talvez por isso não pôde vir. Eduardo voltou para sua mesa e se deixou cair na cadeira. Pegou uma caneta de prata e começou a brincar com ela entre os dedos. Um gesto que Camila havia aprendido a reconhecer como sinal de que estava pensando. A situação pessoal dela não é problema meu, Camila. Todos temos responsabilidades. Tenho acionistas que esperam resultados, funcionários que dependem da empresa, contratos para cumprir. Acha que posso chegar nas reuniões e dizer, desculpem, esqueci porque minha funcionária faltou? Não, senhor. Claro que não. Exato. Então, amanhã às 9 em ponto quero vê-la aqui. E prepare os papéis de demissão. Camila assentiu e se dirigiu para a porta. Antes de sair, parou sem se virar. Senhor Santos. O quê? O senhor já pensou em ter família? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio do escritório. Eduardo parou de brincar com a caneta e cravou o olhar em Camila. Por um momento, algo estranho passou por seus olhos, como uma sombra que se movia rapidamente. Saia da minha sala, Camila, e não volte a me fazer perguntas pessoais. A porta se fechou com um clique. Eduardo ficou sozinho, rodeado de troféus, diplomas e fotografias, onde aparecia cumprimentando políticos e empresários importantes. Não havia uma única foto pessoal, nem família, nem amigos, nem bichos de estimação. Se aproximou novamente da janela. Lá embaixo, as luzes da cidade começavam a se acender. Milhares de pessoas voltavam para suas casas, onde as esperavam jantares quentinhos, risadas de criança, abraços depois de um dia difícil. Eduardo Santos, o rei do 40º andar, senhor de um império de construção civil avaliado em milhões de reais, encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Amanhã, demitiria a senhora Silva. Era o correto. Era o profissional. Era o que sempre havia feito. O telefone da mesa tocou exatamente às 9 em ponto. Eduardo levantou a vista dos relatórios financeiros que estava revisando desde as 7 da manhã. Sim, Camila.
Senhor Santos, tem uma situação estranha aqui embaixo. Eduardo franziu a testa. A voz de sua assistente soava diferente, como se estivesse segurando algo. Que tipo de situação? Bem, liguei para a senhora Silva, como o senhor pediu, mas não veio ela. Como assim não veio? Mandou outra pessoa? Deixei claro que queria falar com ela pessoalmente. Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. Eduardo podia escutar vozes de fundo, como se Camila estivesse conversando com mais alguém. Senhor, tem uma menina aqui embaixo. Diz que veio no lugar da mãe. Eduardo deixou cair a caneta sobre a mesa. Uma menina? De que idade estamos falando? É bem pequena, senhor. Talvez 6 ou 7 anos. Tem um balde de limpeza e diz que precisa trabalhar porque a mãe está doente. O silêncio se estendeu por vários segundos. Eduardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, tentando processar o que acabava de ouvir. Você está me dizendo que uma criança de 6 anos quer limpar meu escritório? Sim, senhor. Está aqui parada com luvas de borracha que ficam enormes nela e um avental que vai até os pés. O pessoal da segurança não sabe o que fazer. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Em 30 anos de carreira empresarial, havia enfrentado crises financeiras, fusões hostis, concorrência desleal. Mas nunca uma situação como esta. Manda ela embora. Isso é ridículo. Já tentei, senhor, mas ela insiste que precisa do dinheiro para a mãe. Diz que sabe limpar muito bem e que não vai quebrar nada. Camila, não vou discutir com uma criança. Liga para o conselho tutelar ou para a polícia que alguém se responsabilize. Senhor Santos, a voz de Camila soava estranhamente suave. O senhor poderia descer um momento? Acho que deveria vê-la. Que deveria vê-la? Para quê? Por favor, só desça um momento. Eduardo olhou seu relógio. Tinha uma videoconferência com investidores japoneses em meia hora, depois uma reunião com o Departamento de Desenvolvimento e, em seguida, um almoço de negócios. Seu dia estava perfeitamente planejado como sempre. Tá bom, mas só um minutinho. Pegou o elevador privativo até o térreo. Enquanto descia, ajustou a gravata e conferiu seu reflexo nas portas de aço polido. Eduardo Santos nunca se apresentava diante de alguém sem estar impecável. As portas se abriram e caminhou até a área de recepção. Camila estava parada junto ao balcão de mármore, conversando baixinho com 2 seguranças. Quando o viu chegar, apontou para uma das poltronas da sala de espera. Eduardo seguiu seu olhar e parou seco. Sentada na beirada de uma poltrona de couro bege, que a fazia parecer ainda menor, estava a criança mais miúda que havia visto na vida. Tinha cabelo preto preso em 2 trancinhas despenteadas, com fitinhas rosa que pareciam desgastadas. Seu vestido era rosa choque, obviamente usado, mas limpo, e ficava um pouco grande. A seus pés havia um balde azul com produtos de limpeza e um rodo que era mais alto que ela. Mas o que mais chamou sua atenção foram as luvas de borracha amarelas que estava usando. Ficavam tão grandes que as pontas dos dedos balançavam vazias, e ela tinha que dobrar os punhos para não caírem. A menina levantou os olhos quando ele se aproximou. Seus olhos eram enormes e castanho escuros, com cílios longos que emolduravam um olhar sério e determinado. "O senhor é o homem do 40º andar?" perguntou com voz suave, mas clara. Eduardo ficou parado na frente dela sem saber o que dizer. Pela primeira vez em décadas, se sentia completamente fora de controle de uma situação. "Sim, sou Eduardo Santos." A menina desceu da poltrona e fez uma pequena reverência que teria sido adorável em outras circunstâncias. "Muito prazer, Sr. Santos. Eu sou Luísa Silva. Minha mãe está muito doente e não pode vir trabalhar, mas eu vim limpar no lugar dela porque a gente precisa do dinheiro." Eduardo ficou olhando para a menina, incapaz de articular palavra. Em sua mente se acumulavam pensamentos contraditórios. Demiti-la imediatamente, ligar para o conselho tutelar, fingir que nada disso estava acontecendo e voltar para o escritório. "Luísa", disse finalmente, se agachando para ficar na altura dela. "Onde está sua mãe exatamente?" "Em casa. Está com muita febre e não consegue se levantar. Dói o corpo todo dela e ela tosse muito." A menina falou com a naturalidade de alguém acostumado com situações difíceis. Não havia drama em sua voz,
só fatos expostos com clareza. E seu pai? Não tenho pai, só tem eu e minha mãe. Eduardo sentiu algo estranho no peito, como se tivesse engolido uma pedra. Se levantou e olhou para Camila, que observava toda a cena com os olhos marejados. Senhor Santos, murmurou Camila se aproximando, talvez devêssemos... Cancela todos os meus compromissos da manhã. A interrompeu bruscamente. Perdão? Cancela tudo. A videoconferência, a reunião de desenvolvimento, tudo. Camila piscou confusa. Mas, senhor, os investidores japoneses... Diz para eles que surgiu uma emergência familiar. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse processá-las completamente. Emergência familiar. Se dirigiu novamente a Luísa, que havia escutado tudo com atenção. Luísa, você pode me dar o endereço da sua casa? A menina assentiu e recitou um endereço numa região que Eduardo conhecia só de nome, uma área que jamais havia visitado, onde jamais teria razão para ir. Vamos lá. Para onde, senhor? Perguntou Camila. Ver a senhora Silva. Meia hora depois, o Mercedes preto de Eduardo parou na frente de uma fileira de casinhas pequenas, numa rua de asfalto rachado. As construções eram simples, mas se viam cuidadas. Paredes pintadas de cores alegres, pequenos jardins com plantas em vasos reciclados, roupa no varal dos quintais. Luísa desceu do banco de trás e caminhou até uma casa amarela com grades brancas. Eduardo a seguiu, consciente de que seu terno de R$ 3.000 e seus sapatos italianos destoavam completamente do ambiente. É aqui, disse a menina, tirando uma chave do bolso do vestido. A porta se abriu para uma salinha pequena, mais aconchegante. Os móveis eram velhos, mas estavam impecáveis. Havia fotos de família em porta-retratos caseiros, plantas nas janelas e um cheiro de sabão de lavanda que contrastava com os aromas artificiais de ambientadores caros aos quais Eduardo estava acostumado. Mãe, cheguei! Gritou Luísa para dentro da casa. E trouxe o senhor do trabalho. Uma voz fraca respondeu do que parecia ser um quarto. Luísa, quem está com você, meu amor? O senhor Santos, mãe, o chefe. Eduardo seguiu a menina por um corredor estreito até um quartinho pequeno. As cortinas estavam fechadas, criando uma penumbra aconchegante. Numa cama de solteiro estava deitada uma mulher que não podia ter mais de 35 anos, embora parecesse mais velha devido à doença. A senhora Silva tinha o cabelo preto grudado na testa pelo suor, as bochechas vermelhas de febre e respirava com dificuldade. Quando viu Eduardo parado na porta, tentou se sentar. Senhor Santos, perdão, eu não sabia que... Começou a falar entre tosses. Tentei ligar, mas desmaiei e... Não se levante, disse Eduardo rapidamente se aproximando da cama. Não precisa explicar nada. A mulher o olhou com olhos brilhantes de febre, como se não pudesse acreditar que seu chefe estava parado no seu quarto. Perdão por mandar a Luísa. Sei que foi errado, mas precisamos do dinheiro e pensei que talvez... Senhora Silva, a interrompeu Eduardo com voz firme, mas não dura. Não pense mais no trabalho. O importante agora é a senhora se recuperar. Tirou o celular e discou um número. Dr. Fernandes, aqui é Eduardo Santos. Preciso que venha imediatamente ver uma paciente. Sim, já sei que não faz visitas domiciliares, mas vai fazer uma exceção para mim. Luísa havia se sentado na beirada da cama e segurava a mão da mãe com suas mãozinhas ainda enfundadas nas luvas amarelas grandes demais. O doutor vai vir aqui? Perguntou com os olhos bem abertos. Vai, respondeu Eduardo guardando o telefone. E também vou mandar remédios e tudo o que precisarem. A senhora Silva começou a chorar silenciosamente. Não posso pagar um médico particular, senhor. Não precisa pagar nada, só se concentre em melhorar. 3 dias depois, Eduardo se viu batendo na porta amarela pela 3ª vez. Naquela semana, levava uma sacola de papel com remédios que o médico havia receitado e outra com frutas frescas do mercado mais caro da cidade. Seu Eduardo! Gritou Luísa ao abrir a porta, correndo em sua direção com um sorriso enorme. Era a primeira vez que alguém o recebia com tanta alegria genuína. No seu mundo, as pessoas o cumprimentavam com respeito calculado, sorrisos profissionais,
Apertos de mão firmes, mas frios. Nunca com essa explosão de felicidade pura. Oi, Luísa. Como tá sua mãe hoje? Muito melhor. Já não tem febre e conseguiu levantar para tomar café comigo. Eduardo sentiu um alívio estranho, como se estivesse prendendo a respiração há dias, sem perceber. A senhora Silva apareceu na sala, ainda pálida, mas claramente se recuperando. Havia se penteado e usava um roupão limpo. Senhor Santos não sabe como agradecer tudo o que fez por nós. Não precisa agradecer nada. Como se sente? Como nova. Graças ao Senhor. O doutor disse que era uma infecção muito forte, mas que com os remédios que o senhor trouxe, vou me recuperar completamente. Eduardo assentiu e entregou as sacolas. Ao fazer isso, notou que as mãos da mulher tremiam ligeiramente. A senhora comeu hoje? Sim, claro, bem, um pouquinho. Luísa o puxou pela manga. Seu Eduardo, mamãe quase não come nada porque diz que a comida tá muito cara e que é melhor dar para mim. Luísa! A repreendeu suavemente a senhora Silva, corando. Eduardo franziu a testa. No seu mundo, os problemas se resolviam com dinheiro, contratos, estratégias de negócios. Mas ali estava enfrentando algo muito mais básico e humano. Vou preparar alguma coisa para comer, anunciou de repente. As duas mulheres o olharam como se tivesse dito que ia voar até a lua. O senhor vai cozinhar? Perguntou Luísa com incredulidade. Por que não? O que vocês têm na cozinha? Os próximos 30 minutos foram os mais estranhos da vida de Eduardo. Havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, tentando descobrir como fazer ovos mexidos sem grudar. Luísa estava parada numa cadeira ao seu lado, dando instruções como se fosse uma chefe experiente. Não, seu Eduardo, tem que mexer mais devagar, senão vai virar chicharrão. Chicharrão? É, quando queima e fica feio. Eduardo riu. Não se lembrava da última vez que havia rido enquanto fazia algo tão simples. Em seu cobertura tinha uma cozinha de grife que jamais usava. Sempre comia em restaurantes caros ou pedia delivery de lugares exclusivos. E agora o que faço? Agora põe sal, mas pouquinho, porque senão fica muito salgado e fica ruim. A senhora Silva os observava da mesa com uma expressão que misturava gratidão, espanto e algo que parecia ternura. Nunca imaginei que um homem como o senhor pudesse ser assim, murmurou quando Eduardo serviu os ovos em 3 pratos. Como o quê? Tão normal, tão humano. Eduardo se sentou à mesa de plástico branco, algo que jamais havia feito na vida. Sempre comia em mesas de mogno, toalha de linho, talheres de prata, mas estranhamente se sentia mais confortável ali do que em qualquer restaurante 5 estrelas. Sabe o que, seu Eduardo? Disse Luísa com a boca cheia de ovo. O senhor cozinha melhor que minha tia Rosa, e isso já é falar muito. Luísa não fala de boca cheia, a corrigiu a mãe, mas sorrindo. É que tá muito gostoso. O senhor pode vir cozinhar amanhã também? A pergunta inocente caiu como uma bomba silenciosa na mesa. Eduardo ficou com o garfo no meio do caminho até a boca. Vir amanhã. Tinha 3 reuniões importantes, uma ligação com sócios de Nova York e um jantar de negócios que estava planejando há semanas. Sua agenda estava completamente lotada até o próximo mês. Mas enquanto olhava os olhos esperançosos de Luísa e o sorriso tímido da senhora Silva, sentiu que algo dentro dele se mexia, algo que estava dormindo há tanto tempo que havia esquecido que existia. Claro, disse finalmente. Posso vir amanhã. E pela primeira vez em anos, Eduardo Santos sentiu que havia tomado a decisão mais importante de sua vida. No dia seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma energia estranha. Havia dormido melhor que em meses, sonhando com risadas de criança e o aroma de café coado que a senhora Silva havia preparado depois do almoço. Bom dia, senhor Santos, o cumprimentou Camila quando entrou. Como se sente depois de... Bem, depois de ontem. Diferente, respondeu honestamente. Camila, preciso que convoque uma reunião urgente com todo o departamento jurídico e recursos humanos. Algum problema legal, senhor? Pelo contrário, quero criar algo novo. 2 horas depois, Eduardo estava sentado na sala de reuniões diante de seus advogados e diretores mais importantes. Na mesa havia pastas, contratos
e as caras confusas de homens acostumados a tratar só números e lucros. Quero estabelecer um programa de apoio para funcionários em situação vulnerável, anunciou sem preâmbulos. O silêncio foi total. Dr. Mendonça, seu advogado principal, pigarreou. Um programa de apoio? O senhor se refere a planos de saúde adicionais? Não, me refiro à ajuda real. Médicos particulares quando necessário, apoio financeiro em emergências, bolsas de estudo para os filhos de funcionários, assistência alimentar se precisar. Senhor Santos, interveio a diretora de recursos humanos. Isso representaria um investimento considerável sem retorno financeiro direto. Nem tudo na vida precisa ter retorno financeiro direto, doutora Garcia. As palavras saíram de sua boca com uma convicção que o surpreendeu. Os presentes trocaram olhares nervosos. O senhor está bem? Perguntou Mendonça com cautela. É que, bem, isso não soa como o senhor. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo a cidade se estendia como sempre, mas agora ele sabia que por trás de cada prédio havia pessoas como a senhora Silva e Luísa. Talvez seja hora de parar de soar como eu e começar a soar como quem quero ser. Se virou para o grupo. Quero que o programa esteja funcionando em 2 semanas. Vamos começar com um fundo de 5 milhões de reais e quero que a senhora Silva continue recebendo o salário completo enquanto se recupera. A faxineira? Perguntou Garcia. Mas, senhor, se ela está doente. Exatamente por isso. Ninguém deveria perder o emprego por ficar doente. Depois que todos saíram, Camila ficou parada na porta. Senhor Santos, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que aconteceu de verdade ontem? Porque nunca o vi tão humano. Eduardo se deixou cair na cadeira executiva. A palavra humano havia aparecido 2 vezes em 2 dias. Primeiro a senhora Silva, agora Camila. Eu era tão terrível assim? Não terrível, respondeu Camila com cuidado, mas sim muito distante, como se vivesse num mundo completamente diferente do nosso. E vivia. Mas acho que esse mundo é superestimado. Naquela tarde, quando chegou à Casa Amarela, Luísa o esperava na porta com um desenho na mão. Seu Eduardo, olha o que fiz! Era um desenho feito com giz de cera, mostrando 3 figuras de mãos dadas na frente de uma casa amarela. Uma mulher alta, uma menina pequena e um homem de terno. Quem são? Perguntou, embora já soubesse. Somos nós. O senhor, eu e minha mãe. Gostou? Eduardo estudou o desenho. Em toda sua vida ninguém havia feito algo especialmente para ele que não fosse um contrato, um relatório ou uma apresentação de PowerPoint. Nunca um presente feito com amor e giz de cera. Adorei. É a coisa mais bonita que já me deram na vida. De verdade, de verdade. Luísa sorriu e lhe deu um abraço espontâneo, rodeando sua cintura com seus bracinhos magros. Eduardo ficou imóvel por 1 segundo, sem saber o que fazer. Depois, devagar, retribuiu o abraço. Era a primeira vez em décadas que alguém o abraçava sem querer algo em troca. Seu Eduardo, murmurou Luísa contra sua camisa. O senhor é feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Por que pergunta isso? Porque minha mãe diz que as pessoas ricas sempre estão tristes, mas o senhor não parece triste quando está com a gente. Eduardo olhou para a casa, onde a senhora Silva os observava da janela com um sorriso. Depois olhou o desenho que tinha na mão. Em seguida, olhou a menina que o abraçava como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Sabe o que, Luísa? Acho que estou começando a ser feliz. O domingo chegou com um sol brilhante que entrava pelas cortinas da sala. Eduardo havia chegado cedo carregando sacolas do supermercado e uma caixa que estava guardando no escritório a semana toda. O que trouxe aí, seu Eduardo? Perguntou Luísa, pulando ao redor dele como um cachorrinho animado. É surpresa, mas primeiro vamos tomar café. A senhora Silva já estava completamente recuperada. Sua cor havia voltado. Seus movimentos eram ágeis e havia retomado aquela energia maternal que caracterizava as mulheres fortes. Senhor Santos, de verdade não precisa continuar vindo todo dia. Já estou bem e posso voltar ao trabalho amanhã mesmo. Não se preocupe com o trabalho. E venho porque quero vir, não porque tenho que vir.
Enquanto tomavam café com pão francês que Eduardo havia aprendido a fazer vendo vídeos no YouTube, Luísa não parava de olhar a caixa misteriosa. "É meu aniversário e esqueci?" perguntou com os olhos brilhando. "Não é seu aniversário, mas você não precisa de aniversário para ganhar presente." Depois do café, Eduardo pôs a caixa sobre a mesa. Era branca com um laço vermelho, que havia pedido especialmente na loja. "Abre", disse para Luísa. Com dedos trêmulos de emoção, a menina desfez o laço e levantou a tampa. Dentro havia um tablet educativo com uma capa rosa brilhante e um bilhete escrito à mão. "Para Luísa, que me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. Com carinho, Eduardo." Luísa tirou o tablet com cuidado, como se fosse feito de cristal. "É para mim? De verdade?" "Claro que é para você. Tem jogos educativos, livros digitais e você pode usar para as tarefas da escola." A menina abraçou o tablet contra o peito e depois olhou Eduardo com lágrimas nos olhos. "Ninguém nunca me deu uma coisa tão bonita na vida toda." A senhora Silva levou as mãos à boca, emocionada. "Senhor Santos, isso é demais. Não podemos aceitar." "Claro que podem. Luísa é muito inteligente, merece todas as ferramentas para aprender." Luísa deixou o tablet cuidadosamente sobre a mesa e caminhou até Eduardo. Sem dizer palavra, subiu no seu colo e o abraçou com toda a força que tinha. "Obrigada, seu Eduardo. O senhor é a pessoa mais boa do mundo inteiro." Eduardo sentiu que algo se quebrava dentro do seu peito, algo que estava construindo há anos com reuniões frias, decisões calculadas e uma solidão que havia aprendido a chamar de independência. "Sabe o que, Luísa? Você também é a pessoa mais boa que conheço, de verdade, e sua mãe também." A menina se acomodou no seu colo como se fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Eduardo percebeu que já não se sentia desconfortável com as demonstrações de carinho. Pelo contrário, estava esperando por elas. "Seu Eduardo, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Por que o senhor não tem filhos?" A pergunta era tão direta e honesta que Eduardo não soube como responder imediatamente. A senhora Silva pigarreou nervosa. "Luísa, essas são perguntas muito pessoais." "Não, tudo bem", a interrompeu Eduardo. "É uma pergunta justa." Olhou para Luísa, que o observava com aqueles olhos enormes, cheios de curiosidade genuína. "Acho que nunca pensei que fosse importante. Estava muito ocupado trabalhando, ganhando dinheiro, construindo minha empresa. Achava que isso era suficiente para ser feliz. E agora não pensa mais?" "Não. Agora acho que o mais importante é ter pessoas que gostam da gente e de quem a gente gosta, como vocês duas." Luísa sorriu e lhe deu um beijo na bochecha. "A gente gosta muito do senhor, seu Eduardo. Mamãe diz que o senhor é como um anjo que chegou quando mais precisávamos." Eduardo olhou para a senhora Silva, que assentiu com lágrimas nos olhos. "É verdade. Não sei o que teríamos feito sem o senhor." Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo caminhou até seu carro com passos lentos. Não tinha pressa de chegar ao seu cobertura vazio, ao seu jantar solitário, à sua vida perfeitamente organizada, mas emocionalmente estéril. Parou antes de abrir a porta do Mercedes e olhou de volta para a casa amarela. Luísa estava na janela se despedindo com a mão, seu tablet novo brilhando na outra. Pela primeira vez na vida adulta, Eduardo Santos não se sentia como o homem mais bem-sucedido do mundo. Se sentia como alguém que tinha uma família. A chuva batia suavemente contra as janelas da casa amarela. Lá fora, o céu cinzento criava uma atmosfera aconchegante que convidava a ficar dentro de casa. Eduardo estava sentado no sofá da sala com Luísa aninhada ao seu lado, enquanto ele lia um conto do tablet. E o príncipe descobriu que a verdadeira mágica não estava no seu castelo, mas no amor das pessoas que o rodeavam. Leu com voz suave. "O senhor acredita em mágica, seu Eduardo?" perguntou Luísa, levantando os olhos do aparelho. "Antes não, mas agora sim." "E qual é sua mágica favorita?" Eduardo a olhou com o cabelo desarrumado depois de uma tarde de brincadeiras, as bochechas rosadas e aquele sorriso que podia iluminar qualquer ambiente. Este momento, vocês duas." A senhora Silva apareceu da cozinha com 3 xícaras fumegantes de chocolate quente, uma tradição
que haviam desenvolvido durante as tardes chuvosas. Aqui estão. Cuidado, tá bem quentinho. Se sentou na poltrona individual na frente deles, observando a cena com uma expressão que misturava felicidade e algo parecido com nostalgia. Em que a senhora está pensando? Perguntou Eduardo, notando seu olhar distante. No quanto nossa vida é diferente agora. Há um mês, quando Luísa ficava doente, eu ficava acordada a noite toda me preocupando com dinheiro, com trabalho, com tudo. Agora me sinto em paz. Eu também me sinto diferente, admitiu Eduardo. Antes as tardes eram só tempo perdido entre o trabalho e dormir. Agora são a melhor parte do meu dia. Luísa tomou um gole de chocolate e deixou a xícara sobre a mesinha de centro com cuidado. Seu Eduardo, posso perguntar uma coisa muito importante? Claro, fala. A menina se endireitou no sofá e o olhou diretamente nos olhos com aquela seriedade que às vezes mostrava como se fosse muito mais velha que seus 6 anos. O senhor gosta da gente? A pergunta caiu no silêncio da sala como uma gota de chuva num lago tranquilo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Sim, Luísa, gosto muito de vocês duas. Tanto como se fôssemos sua família de verdade. Eduardo olhou para a senhora Silva, que havia baixado os olhos para sua xícara, claramente nervosa com a direção que a conversa estava tomando. Gosto de vocês como se fossem minha família de verdade, respondeu honestamente. Luísa sorriu e se aproximou mais dele. Ah, se a gente pudesse ser sua família de verdade. O senhor gostaria? O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não desconfortável. Era o silêncio de algo importante que estava prestes a ser dito. Luísa, murmurou a senhora Silva com voz suave. Não, mãe, quero perguntar. A menina voltou a olhar Eduardo. O senhor poderia fazer parte da nossa família? Não para casar com minha mãe, nem nada esquisito, só para ficar com a gente sempre, para ser como meu pai, mas sem ser meu pai de verdade. Dá para fazer isso? Eduardo sentiu a garganta se fechar. Em toda a sua vida havia tomado decisões milionárias sem pestanejar. Havia enfrentado crises empresariais com sangue frio. Havia negociado contratos que afetavam milhares de empregos, mas nunca uma decisão havia sido tão importante quanto esta. Sabe o que, Luísa? Disse finalmente com a voz um pouco embargada. Seria uma honra fazer parte da família de vocês se me deixarem. A menina gritou de alegria e se jogou para abraçá-lo. Aí sim, agora temos uma família completa. Eduardo abraçou Luísa e estendeu o braço livre para a senhora Silva. A senhora concorda? Me aceita na família de vocês? A mulher se levantou com lágrimas escorrendo pelas bochechas e se aproximou deles. Se sentou na beirada do sofá e os abraçou. Faz semanas que o senhor já faz parte da nossa família, senhor Santos. Só estávamos esperando o senhor perceber. Me chama de Eduardo. Família não se trata por senhor. Tá bom, Eduardo. Os três ficaram abraçados enquanto a chuva continuava caindo lá fora. Eduardo fechou os olhos e percebeu que pela primeira vez em 43 anos sabia exatamente onde pertencia. Sabem o quê? Disse Luísa sem os soltar. Agora sim, podemos viver felizes para sempre, como nos contos. Melhor que nos contos, respondeu Eduardo, porque isso aqui é real. 3 meses depois, a rotina de Eduardo havia mudado completamente. Seus dias já não terminavam em escritórios iluminados, até altas horas ou jantares de negócios em restaurantes elegantes. Agora terminavam numa mesa de plástico branco, ajudando Luísa com as tarefas, enquanto a senhora Silva preparava o jantar. Quanto é 7 vezes 8? Perguntou Luísa, mordendo a ponta do lápis com concentração. Você acha quanto? Respondeu Eduardo, sentado ao lado dela numa cadeira que havia trazido especialmente para essas sessões de estudo. 56. Perfeito. Você é muito inteligente. Luísa sorriu orgulhosa e continuou com seus exercícios de matemática. Eduardo observava suas mãozinhas pequenas trabalhando com determinação, usando os lápis de cor que havia dado para ela na semana anterior. Eduardo, chamou a senhora Silva da cozinha. Quer mais café? Quero, por favor, Maria. Haviam levado semanas para se acostumarem a se chamarem pelos nomes. Maria havia insistido em continuar falando senhor Santos. Até que um dia, Luísa havia declarado que nas famílias,
Todo mundo se chama pelo nome, não com títulos esquisitos. Maria se aproximou com a garrafa térmica e encheu sua xícara. Era café coado, adoçado com açúcar cristal, muito diferente do expresso italiano que tomava no escritório, mas que agora preferia 1000 vezes. Como foram as coisas no trabalho? Perguntou ela, se sentando na cadeira na frente dele. Bem. Diferente, mas bem. Camila diz que sou menos carrancudo com os funcionários. Era muito carrancudo antes? Eduardo riu. Terrível. Acho que metade do prédio tinha medo de mim. E agora? Agora não sei. Acho que é difícil ser mal com as pessoas quando a gente tem o coração cheio. Maria sorriu com aquela calidez maternal que ele havia aprendido a valorar tanto quanto os abraços de Luísa. Meu anjo, olha o que a tia ensinou hoje, interrompeu Luísa, levantando um desenho novo. Eduardo havia perdido a conta de quantos desenhos já tinha pendurados nas paredes do escritório. Camila havia comentado que era estranho ver arte infantil entre diplomas universitários e prêmios empresariais, mas para ele parecia que era exatamente o que faltava. O que é? Perguntou, embora pudesse ver claramente que eram 3 figuras no que parecia ser um parque. Somos nós no parque ontem. Lembra quando o senhor me empurrou no balanço? Claro que se lembrava. Havia sido um sábado perfeito. Haviam ido ao Parque Ibirapuera, comido sorvete, e Luísa havia insistido que ele a empurrasse no balanço mais alto, até que Maria teve que intervir por segurança. Lembro perfeitamente. Foi um dia muito divertido. Podemos ir de novo no sábado? Claro, mas dessa vez vamos nos cavalinhos também. Luísa bateu palmas animada e voltou para as tarefas. Eduardo observou a cena. Maria costurando um botão da sua camisa de trabalho, Luísa concentrada nos exercícios, o cheiro de comida vindo da cozinha, o som baixinho da televisão no fundo. Era uma cena completamente comum. Não havia nada extraordinário, nada luxuoso, nada que impressionasse ninguém. E, no entanto, era o mais valioso que havia tido na vida. Seu celular tocou. Era Camila. Senhor Santos, perdão por incomodar, mas os sócios de Belo Horizonte querem remarcar o jantar de amanhã para hoje à noite. Dizem que é urgente. Eduardo olhou ao redor da mesa. Luísa o observava com expectativa. Maria havia parado de costurar para escutar a conversa. Fala para eles que não posso hoje à noite, que remarquem para o sábado. Mas, senhor, eles disseram que era muito importante. Camila, tô jantando com minha família. Isso é mais importante que qualquer reunião de negócios. Desligou o telefone e encontrou Maria olhando para ele com os olhos brilhantes. Disse que éramos sua família. Não são? Luísa se levantou da cadeira e correu para ele. Claro que somos família. O senhor é nosso Eduardo e nós somos suas meninas. Suas meninas, repetiu ele, experimentando as palavras. Gosto de como isso soa. Naquela noite, quando se despediu na porta, Maria o abraçou como sempre fazia. Obrigada por nos escolher, murmurou no seu ouvido. Obrigado por me deixarem escolher vocês, respondeu ele. Enquanto dirigia de volta para o cobertura, Eduardo percebeu que pela primeira vez na vida não se sentia sozinho indo para casa, porque agora tinha 2 casas, o lugar onde dormia e o lugar onde vivia. 6 meses depois, a Casa Amarela havia mudado sutilmente. Continuava sendo a mesma estrutura humilde, mas agora tinha pequenos toques que falavam de uma vida mais próspera. Uma televisão nova na sala, cortinas novas nas janelas, um computador sobre uma mesinha onde Luísa fazia as tarefas. Mas a mudança mais notável não estava nos objetos, e sim nas pessoas. Maria havia voltado a trabalhar, mas agora no programa de assistência que Eduardo havia criado na empresa. Seu trabalho consistia em ajudar outros funcionários que passassem por situações difíceis. Era perfeita para o cargo. Conhecia a necessidade em primeira mão e tinha aquela calidez natural que fazia as pessoas confiarem nela imediatamente. Luísa havia florescido academicamente. Suas notas haviam melhorado tanto que as professoras falavam de matriculá-la em programas para crianças superdotadas. Mas o que mais havia mudado nela era sua confiança. Já não era a menina tímida que havia chegado ao prédio com luvas grandes demais, e sim uma pequena segura de si mesma que sabia que era amada.
E Eduardo? Eduardo havia descoberto que era possível ser bem-sucedido nos negócios sem perder a alma no processo. Era sexta à tarde, e como todas as sextas, havia chegado cedo à Casa Amarela. Encontrou Luísa no quintal, regando as plantas novas que haviam plantado juntos. Eduardo, olha, os girassóis já estão crescendo. Era verdade. Os pequenos brotos verdes apareciam entre a terra, prometendo se transformar em flores brilhantes. Vão ficar lindos. Sua mãe tá dentro? Tá, preparando feijoada para o jantar. Diz que é receita secreta especial para comemorar. Comemorar o quê? Luísa sorriu com aquela expressão travessa que fazia quando sabia algo que ele não sabia. É surpresa, mas é uma coisa muito boa. Eduardo entrou na casa e encontrou Maria na cozinha, efetivamente preparando feijoada. O aroma enchia toda a casa com uma calidez que nenhum restaurante caro conseguia igualar. Tá cheirando uma delícia, disse dando um beijo na bochecha dela. Algo que havia começado a fazer naturalmente, como se fossem família a vida toda. Obrigada. Como foi seu dia? Bom, fechamos o contrato com os japoneses, aprovaram o orçamento para expandir o programa de assistência, e Camila me lembrou que tenho que falar numa conferência mês que vem. Sobre o que vai falar? Sobre como o sucesso verdadeiro se mede em relacionamentos humanos, não em números numa conta bancária. Maria parou de mexer a panela e o olhou. Sério, vai dizer isso? Sério. E vou usar nossa história como exemplo, se me derem permissão. Claro que tem permissão. Tenho orgulho do que construímos juntos. Luísa entrou correndo do quintal. Já é hora da surpresa. Maria secou as mãos no avental e tirou uma carta da gaveta da cozinha. Isso chegou hoje, disse entregando para Eduardo. Era uma carta oficial com o timbre de um cartório de família. Eduardo a abriu com curiosidade e começou a ler. Seus olhos se arregalaram cada vez mais. Isso é real? Completamente real, respondeu Maria com lágrimas nos olhos. Se você quiser, claro. Era uma solicitação de adoção. Maria havia iniciado os trâmites para que Eduardo pudesse adotar legalmente Luísa, se tornando oficialmente seu pai. Luísa, o que você acha disso? A menina se aproximou e o abraçou forte. Acho que já era a hora. O senhor sempre foi meu pai desde o dia que veio na nossa casa. Agora só vai ser oficial. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Em suas mãos estava o documento mais importante que havia assinado na vida, mais importante que qualquer contrato milionário. Então, perguntou Maria, o que diz? Eduardo as abraçou, sentindo que seu coração estava tão cheio que podia explodir de felicidade. Digo que sim. Digo sim para tudo. Para ser pai, para ser família, para todos os dias depois deste. Naquela noite, depois de comer feijoada e assinar os papéis preliminares de adoção, Eduardo se despediu na porta como sempre. Até amanhã, disse para Maria. Até amanhã, respondeu ela. Luísa o puxou pela manga. Papai Eduardo, disse experimentando as palavras. Vai vir amanhã cedo? Vou vir amanhã cedo e depois de amanhã e todos os dias depois deste, respondeu, se agachando para ficar na altura dela. Porque isso é o que os pais fazem, estar sempre. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Eduardo Santos sorriu lembrando do homem que havia sido apenas alguns meses atrás. Frio, solitário, convencido de que o sucesso se media em zeros numa conta bancária. Agora sabia a verdade. A verdadeira riqueza se encontrava numa mesa de plástico branco, compartilhando feijoada com as duas pessoas que mais amava no mundo. E amanhã, e todos os dias depois deste, estaria exatamente onde pertencia. 2 anos depois, a cidade de São Paulo acordou com um sol dourado de outono. No 40º andar do edifício da Faria Lima, Eduardo Santos terminava de revisar os últimos relatórios antes de sair do escritório. Mas agora, diferente de um ano atrás, sua pressa não era para fugir do trabalho, e sim para chegar em casa. Senhor Santos, disse Camila entrando na sala, os papéis da adoção chegaram, é oficial. Eduardo pegou o documento com as mãos trêmulas. Eduardo Santos constava agora legalmente como pai de Luísa Santos Silva.
Suas meninas agora tinham seu sobrenome também. Camila, pode cancelar todos os meus compromissos da tarde? Hoje é um dia especial. Claro. E, senhor, parabéns. O senhor merece toda a felicidade do mundo. Eduardo sorriu. Camila também havia mudado nesse tempo, tornando-se menos uma assistente e mais uma amiga. Na Casa Amarela, que agora tinha uma nova pintura e um jardim florido, Maria e Luísa o esperavam com um bolo de chocolate caseiro onde estava escrito "Bem-vindo à família, Papai Eduardo". "Como souberam que os papéis chegaram hoje?", perguntou ele, abraçando as duas. "Mães sabem de tudo", disse Maria, rindo. "E pais também vão aprender", completou Luísa, subindo no seu colo. Naquela noite, depois de comemorarem com bolo e muito chocolate quente, Eduardo colocou Luísa para dormir no quarto que agora era oficialmente dela na Casa Amarela. Ele havia comprado a casa ao lado e as duas foram reformadas juntas, criando um lar maior. "Papai Eduardo", murmurou Luísa, já quase dormindo, "obrigada por me escolher." "Obrigado por me deixar ser escolhido, princesa." Eduardo desceu e encontrou Maria na sala, costurando uma roupa nova para Luísa. "Como se sente sendo pai oficialmente?", perguntou ela. "Como se sempre tivesse sido. Como se toda a minha vida antes fosse só preparação para este momento." "Sabe", disse Maria, pondo a costura de lado, "quando Luísa apareceu no seu escritório naquele dia, eu achei que ia ser o fim de tudo. Que íamos perder o trabalho, a casa, tudo. E em vez disso, ganhamos uma família." Eduardo se sentou ao lado dela no sofá, o mesmo sofá onde Luísa havia dormido tantas vezes, aninhada entre eles dois. "Maria, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você já pensou em se casar de novo? Não comigo, necessariamente, só em geral?" Maria sorriu com aquela doçura que havia conquistado seu coração aos poucos. "Eduardo Santos, depois de tudo que passamos juntos, depois de criarmos uma filha juntos, depois de construirmos uma família, você acha mesmo que não é com você?" Eduardo sentiu o coração acelerar. "Eu não queria presumir nada." "Não precisa presumir, só precisa perguntar." Eduardo se ajoelhou na frente dela, tirando do bolso uma pequena caixinha que havia comprado na semana anterior. "Maria Silva quer casar comigo? Quer que sejamos uma família completa, oficial para sempre?" Maria começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade. "Eduardinho bobo, já somos uma família completa. Mas sim, quero casar com você. Quero tudo com você." Eduardo colocou o anel simples, mas bonito, no dedo dela e a beijou, sentindo que, finalmente, aos 44 anos, havia encontrado o sentido da vida. "Ai!" gritou uma vozinha da escada. Luísa estava sentada nos degraus de pijama, batendo palmas animada. Eu sabia que vocês iam se casar." "Luísa Santos Silva", disse Maria, tentando parecer brava, mas rindo. "O que está fazendo acordada?" "Tava esperando o papai pedir você em casamento. Agora sim vamos ser uma família de verdade." "Já éramos uma família de verdade", disse Eduardo, subindo a escada para buscá-la. "Agora vamos ser uma família com papel passado." "E posso ser dama de honra?" "Você vai ser a dama de honra mais bonita do mundo", prometeu Maria. 2 anos depois, o salão de festas estava decorado com girassóis amarelos, a flor favorita de Luísa, e cheio de gente, funcionários da empresa que haviam se beneficiado do programa de assistência, vizinhos da Casa Amarela, colegas de escola de Luísa e até Camila, que havia se tornado praticamente uma tia. Eduardo Santos, de terno azul marinho, esperava no altar improvisado. Ao seu lado, Luísa usava um vestido amarelo sol e segurava as alianças numa almofadinha bordada. Quando Maria entrou no salão com um vestido branco simples, mas elegante, Eduardo sentiu que o coração ia sair pela boca. Não pela beleza dela, embora estivesse linda, mas pela certeza absoluta de que aquela era a decisão mais acertada de sua vida. "Demoraram, hein?", sussurrou Luísa quando Maria chegou ao altar, fazendo todos rirem. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando o juiz perguntou se Eduardo aceitava Maria como esposa, ele respondeu olhando também para Luísa. "Aceito ela e tudo o que vem com ela. Aceito ser marido, pai, família.
Aceito todos os dias depois deste. Quando Maria disse sim, Luísa gritou: agora eu tenho pai e mãe casados. E pulou no meio do casal, criando a foto mais bonita que Eduardo havia visto na vida. Na festa, enquanto dançavam a valsa, Eduardo havia aprendido a dançar especialmente para esse momento. Maria murmurou no seu ouvido: quem diria que uma menina de 6 anos com luvas grandes demais ia mudar nossa vida para sempre? Quem diria que um empresário carrancudo ia descobrir que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro? Luísa se aproximou puxando a roupa do pai. Posso dançar também? Eduardo a levantou no colo e os três dançaram juntos, sob o olhar emocionado de todos os presentes. 5 anos depois, Luísa, agora com 13 anos, corria pelo quintal da casa, que havia crescido ainda mais, perseguindo um cachorro vira-lata que haviam adotado no ano anterior. Eduardo estava na varanda, observando e segurando no colo um bebê de 6 meses. Pedrinho, seu filho com Maria. Papai, o Bolinha pegou minha bola de novo, reclamou Luísa chegando ofegante. Ele é um cachorro, Lulu. Pegar bola é o trabalho dele. Mas é minha bola. Maria apareceu na varanda secando as mãos no avental. O que está acontecendo aqui? A Lulu está brigando com o Bolinha por causa da bola, explicou Eduardo. Luísa Santos Silva, você já tem 13 anos. Pare de brigar com um cachorro. Luísa fez beicinho, mas logo sorriu. Tá bom, mas só porque hoje é dia especial. Eduardo franziu a testa. Que dia especial? Luísa e Maria trocaram olhares cúmplices. Papai esqueceu, disse Luísa rindo. Esqueci o quê? Hoje faz exatamente 5 anos que o senhor apareceu na nossa casa pela primeira vez, explicou Maria. Eduardo balançou a cabeça, sorrindo. Como havia esquecido? O dia que mudou sua vida para sempre. 5 anos, murmurou olhando ao redor. A casa onde morava agora, a esposa maravilhosa, a filha adolescente brilhante, o bebê dormindo em seus braços, o cachorro que latia no quintal. Papai, disse Luísa se sentando ao seu lado, o senhor se arrepende? De quê? De ter vindo na nossa casa naquele dia, de ter mudado sua vida toda. Eduardo olhou para ela, depois para Maria, depois para o bebê em seus braços. Lulu, naquele dia eu era um homem que tinha tudo e não tinha nada. Hoje sou um homem que tem exatamente o que precisa. E o que o senhor precisa? Todos os dias depois deste, com vocês. Pedrinho se mexeu no colo de Eduardo e abriu os olhinhos olhando para o pai com aquela curiosidade inocente dos bebês. Oi, filho, murmurou Eduardo. Um dia vou te contar como sua irmã mais velha salvou nossa família inteira com um par de luvas amarelas grandes demais. E eu vou contar como o papai aprendeu a fazer ovo mexido sem virar chicharrão, completou Luísa, fazendo todos rirem. Naquela noite, depois que Luísa foi dormir e Pedrinho estava no berço, Eduardo e Maria se sentaram na varanda olhando as estrelas. Em que está pensando? Perguntou Maria. No homem que eu era há 5 anos. Sozinho naquele escritório gigante, achando que sucesso era trabalhar 18 horas por dia. E agora? Agora sei que sucesso é isso, final de dia numa varanda, com a mulher que amo, sabendo que nossos filhos estão dormindo seguros nos quartos deles. Eduardo? Obrigada. Por quê? Por ter visto nossa Luísa naquele dia, por não ter mandado ela embora, por ter escolhido o amor em vez do medo. Eduardo beijou a testa de Maria. Obrigado por ter me deixado ser escolhido. Lá dentro, Luísa ainda estava acordada, escrevendo no diário que ganhara de aniversário. Querido diário, hoje faz 5 anos que mudei a vida do meu pai. Ou melhor, que ele mudou a nossa. Ou melhor ainda, que a gente mudou a vida um do outro. Hoje ele disse que tem exatamente o que precisa. Eu também. Tenho uma família que me ama, um pai que me escolheu, uma mãe que sempre lutou por mim, um irmãozinho que vai crescer sabendo que família não é só sangue, é escolha. E sabem o que é o melhor? Ainda temos todos os dias depois deste para ser felizes juntos. Fim. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida agitada de sempre. Milhões de pessoas dormiam, sonhavam, planejavam o amanhã. Mas numa casa amarela na Zona Leste, uma família construída com amor, paciência
e um par de luvas amarelas grandes demais dormia em paz, sabendo que o amor verdadeiro realmente pode transformar tudo, e que, às vezes, a maior riqueza do mundo cabe numa mesa de plástico branco, compartilhada com as pessoas certas. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, nunca sabemos quando uma pequena atitude pode mudar uma vida inteira. O amor verdadeiro aparece nas formas mais inesperadas e nos momentos mais improváveis. Às vezes, tudo o que precisamos é ter coragem de abrir o coração para deixar entrar a família que estava esperando por nós. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e de que cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para a nossa família aqui do canal. Até a próxima história, um abraço a todos.